bem-vindos a esse mais um painel do Febraban Tech 2023. Seguindo no tema 5G, nós vamos ajustar as lentes agora para sua combinação com outras tecnologias disruptivas. Juntos, redes 5G, dispositivos IoT, IA, nuvem e Edge Computing mudarão a maneira como trabalhamos, vivemos e nos divertimos, permitindo uma experiência quase instantânea de uso de soluções digitais. A expectativa é que o 5G permita uma comunicação mais rápida e eficiente, tanto entre pessoas quanto entre máquinas. Isso pode levar a uma melhor colaboração e coordenação, tanto dentro das organizações quanto entre os indivíduos. Também, combinado com essas novas tecnologias, o 5G permite que as empresas automatizem processos e tarefas e usem dados e análises para a tomada de decisões mais informadas, levando a maior produtividade e eficiência. E implemente redes mais seguras e confiáveis, bem como usem soluções de segurança, como blockchain e autenticação biométrica. Para falar sobre esse assunto e esses arranjos todos e o potencial que eles têm para aprimorar muitos aspectos das operações corporativas e ajudar as empresas a se manterem competitivas na economia digital, eu tenho o prazer de convidar ao palco Andrés Sutt, por favor, ex-ministro de Empreendedorismo e Tecnologia da Informação do governo da Estônia, atual membro do parlamento Riksdagen no país e um dos principais responsáveis pelo lançamento do 5G na Estônia. Prazer. Glória Kojima, superintendente executiva da tecnologia do Bradesco Seguros, que tem até fã-clube aqui hoje. Oh, beleza! Marco Bego, diretor executivo do Instituto de Radiologia do HCFM USP e do Inova HC. Prazer, Marcos. E Marco Stefanini, fundador e CEO global do Grupo Stefanini. Eu quero começar agradecendo pela participação de todos vocês. É um painel muito plural, com atuações em diferentes setores, mas todos conectados com negócios inteligentes. Para começar, eu gostaria de fazer uma rodada com perguntas, uma mesma pergunta para todos vocês. A tecnologia tem avançado de maneira acelerada, com o crescente uso de nuvem, inteligência artificial, big data, internet das coisas, blockchain e edge computing pelas empresas, sempre nas suas jornadas de inovação. Como as organizações que vocês representam... Como as organizações que vocês representam estão endereçando o uso do 5G, combinado com essas tecnologias para acelerar a inovação? Vou começar com você, Glória. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, né, de estar aqui nesse painel com pessoas tão talentosas, né, com meus colegas aqui, e obrigado também pela plateia. Bom, 5G não é apenas uma rede de celular móvel, né, ela é muito mais do que isso. Ela é uma habilitadora de negócios, né, e 5G, combinado com outras, né, tecnologias, vão trazer novas oportunidades comerciais ao longo do tempo, novos modelos de negócios, né. E aqui na seguradora também não é diferente, né? Tanto no ramo de automóveis, no ramo residencial, no ramo da saúde, no ramo de vida, a gente também vai utilizar muito essas tecnologias para trazer o melhor para o nosso cliente, né? Então, por exemplo, a gente tem no ramo do automóvel, por exemplo, a gente tem a evolução do carro autônomo, do teleguiado, né? Então isso vai trazer com que a gente crie novos modelos, né? Porque novos modelos, né, de seguro para eles, né, justamente usando essas tecnologias, né? 5G, IA, né, e a cloud. Falando em IA, a gente tem usado intensamente inteligência artificial. O caso mais famoso é a nossa Bia, que já fez já fez 2 bilhões de interações desde que ele foi criado, né? E vai fazer muito mais, né, com essas tecnologias que estão surgindo por aí, né? E daí, onde que a gente vai rodar IA? É claro que em cloud, porque precisa muito de recursos computacionais, né? A gente também tem toda a estratégia multi-cloud, a gente vai colocar os workloads dependendo da afinidade, né? E também a gente tem feito muita inovação usando o nosso InovaBra, que é o nosso braço de inovação,
né? A gente faz as prospecções de inovação, a gente faz nossas POCs lá, né? E especificamente para a seguradora, a gente está fazendo estudo, né, de seguro de automóvel pay-per-use. Então, é um seguro que você vai pagar conforme você vai usando, né? Então, essas tecnologias a gente tem feito, né, vai utilizar, porque precisa trazer dados, precisa trazer todos esses processamentos usando cloud, inteligência artificial, né? E no ramo da saúde também, a gente está fazendo alguns estudos, né, no campo de wellness, né, que vai trazer mais qualidade de vida para as pessoas. E com 5G, claro, a gente vai ficar mais interconectado. Perfeito, obrigada. Marco, a área da saúde tem sido protagonista na aplicação dessas tecnologias. Como é que o 5G pode ajudar? Bom, primeiro, boa tarde. Obrigado pelo convite. Cumprimentar a Glória, a André, Marco, painel. Prazer estar aqui. Principalmente sendo de outra indústria, eu fiquei impressionado com a tecnologia que vocês estão discutindo. Na verdade, a saúde começou um pouquinho mais tarde, né, nessa brincadeira tecnológica. E foi a pandemia que acelerou demais isso. Quando acelerou, a gente tinha a oportunidade de não passar por todas as fases, né? Já pular um pouquinho mais para frente do que era usar a tecnologia que poderia ser usada já no ponto. E aí era um momento que o 5G estava chegando também no Brasil e as possibilidades. Então, o que nós pensamos? Vamos tentar agora o 5G, porque como a Glória falou, ele é um habilitador de novos serviços, né? O triângulo do 5G, de uma das possibilidades de menos latência, poderia ser uma coisa importante para a saúde, porque muitas das aplicações de conectividade às vezes paravam porque a gente não tinha latência suficiente para agir, né? E aí passou o tempo, já não vai mais. Então, quando nós começamos a pensar na possibilidade do 5G, nós começamos a dar uma olhada para dentro. O seguinte, bom, a tecnologia está aí, conectividade é uma coisa importante. O que podemos fazer para estarmos preparados para usá-la quando ela realmente for efetiva, né? E aí descobrimos que a gente não sabia nada de 5G, né? Que tinha rede pública, que tinha rede privada, que você podia fatiar a banda. Aí que começou a brincadeira, né? E aí nós também é uma questão de vocação, né? Nós somos da área da saúde, então nós precisávamos do apoio tecnológico, e nós fomos buscar nos parceiros. E aí nós começamos a pensar na tecnologia de forma realmente do caso de uso, ou seja, da aplicação. Então nós preparamos os projetos. Eu sou da área de inovação, né, do Hospital das Clínicas, então tenho mais, as minhas fronteiras são mais tênues, né, então posso trabalhar com mais criatividade ali. Começamos a preparar a área médica, a área de saúde, para entender o que era o 5G e depois como nós poderíamos usar essa tecnologia aliada às outras tecnologias de IoT, a computação em borda e outras coisas poderiam vir, somado ao problema que a gente teve no enfrentamento da Covid, que se eu tenho um problema que é contagioso, por que eu não separo isso, né? Então eu poderia usar a tecnologia também para fazer essas separações. E aí nós começamos a avaliar uma possibilidade de casos de uso para usar o 5G. E quando nós começamos a usar, a tentar utilizar, né, a tecnologia para os casos de uso, aí realmente que a gente descobriu o quão poderoso pode ser o uso do 5G na saúde, né? A Glória comentou anteriormente de as indústrias, elas acabam se conectando agora, né? Então, o que a gente viu assim, a saúde tem a parte pública e tem a parte privada. A parte privada, ela começa no tratamento em si. Eu posso usar o 5G, por exemplo, em uma câmera para monitorar uma área. Aquela câmera também é um sensor que organiza melhor meu fluxo, que por sua vez eu opero uma máquina remoto em 5G, faço um exame em point of care em 5G e ao mesmo tempo às vezes eu preciso de financiamento para a pessoa pagar o seu procedimento de saúde, que eu poderia estar conectado com outra indústria bancária, por exemplo, né? Então, assim, quando nós começamos a usar, nós tem a tecnologia, que é uma coisa grandiosa, e aí começamos a aprender a usar. Ela habilita muitos serviços que até então não eram possíveis e ela começa a criar talvez novos modelos de negócio. Então a conclusão natural foi: precisamos entender isso melhor, precisamos trabalhar
E aí foi quando a gente começou realmente a entender o 5G com mais profundidade. Perfeito. Stefanini, contigo agora. Deve ter muita coisa de transformação digital, falando em caso de uso, que já está olhando para o 5G, né? Sim, na verdade acho que uma coisa que o mercado, e mesmo, principalmente o próprio grupo Stefanini, é que a gente já vinha trabalhando, e o mercado também, com várias soluções, né? Então o IoT não é uma coisa nova, né? Cloud você já vem há anos trabalhando, Analytics também não é, que eu incluo nesse grupo, eu acho que faltou também, que é uma parte importante, né? O que a gente tem agora são dois agentes que turbinam essa equação, né? Primeiro, o 5G, que obviamente você já conseguia, e eu vou dar vários exemplos aqui, que já rodava, de certa maneira, bem em 4G. Mas com essa nova tecnologia 5G, com melhor latência, maior velocidade, com certeza você é um acelerador muito potente, né? E principalmente o IA agora, que tem uma revolução nos últimos 12 meses. Então essa combinação, ela vamos chamar assim explosiva, mas no bom sentido. Essa é a verdade, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui de soluções que nós já temos e que na verdade agora, como eu disse, agora turbina. Então se você pegar no mundo industrial, por exemplo, né? No mundo industrial você já tinha IoT, você já tinha todo esse mundo de OT, né? E agora com automação industrial, analytics, muito a questão de dados e tudo mais, mas com 5G você ganha você exponencializa essas soluções. Então nós temos uma empresa dentro do grupo, que é a IHM, que ela tem mais ou menos aí quase 200 casos já de projetos usando sistemas preditivos, por exemplo, né? E agora com o 5G, por exemplo, indo mais para você estende além do chão de fábrica, de toda da planta fabril, por exemplo, você estende para toda a cadeia logística. O Brasil é um país de dimensões continentais e tem problemas seríssimos de logística. Aqui é uma grande oportunidade para o Brasil dar um leapfrog e melhorar muito a questão de logística, né? E a gente tem várias soluções de várias nossas empresas digitais que trabalham nessa linha. Um outro exemplo também concreto é que a gente já trabalha aqui para banco, que eu acho que é o tema da maioria das pessoas que mais interessam. Uma das nossas unidades aqui, que é o Topaz, que está junto ali com a Stefanini, que é a nossa plataforma Full Banking, ele já tem uma oferta online Fraud Detection, né? Então a gente já trabalha para geolocalização, né? Então todos esses elementos, principalmente agora com o 5G, você vai turbinar essa solução. Só para vocês terem uma ideia, né? Hoje a gente gerencia 230 milhões de devices e 120 milhões de pessoas hoje no mercado brasileiro, majoritariamente no mercado financeiro. Então essa é uma solução que já existe. Esse é o melhor dos mundos, quando você já tem uma solução que existe, já está trabalhando e você vai turbiná-la com novos elementos, que é a mesma coisa de IA também. A gente tem situações, por exemplo, no caso de bancos, nós temos uma solução para automação de todo o processo legal de um banco, que é uma área muito, vamos dizer assim, de muita atenção do banco, né? Ações trabalhistas, ações cíveis, que a gente já trabalha nessa linha. Nós já temos grandes bancos como Itaú, Santander e vários outros. Agora com o IA você vai lá e turbina a solução. Então a solução ela ganha outros contornos, né? Então vou parar por aqui, senão vou passar do meu tempo, mas só para dar aí dois exemplos concretos de soluções que já, sem o 5G, já dão, vamos chamar assim, já traz um grande benefício à sociedade. Imagina agora com o 5G em larga escala, né? Perfeito, obrigada. Andrés, a gente sabe que o 5G está impulsionando muita coisa. Como é que entra o 5G nos serviços de governo no país mais digital do mundo? Yeah, thank you very much, Cristina. Da Cristina, é um grande prazer estar aqui, Glória e o Marcos também.
Eu acho que os casos de uso já foram descritos. Pode ser uma surpresa. Nós somos uns adotantes tardios. Nós adotamos só no ano passado, mas nós, então, aceleramos a expansão. E 70% usam isso. Os casos de uso, que é importante, da rede privada de 5G, Ericsson é um dos maiores provedores de 5G. Eles têm, então, uma facilidade e P&D, R&D, lançaram com uma empresa telecom, a primeira rede privada. Em relação ao governo, há uma área específica que onde vemos benefícios para os nossos cidadãos. A Estônia é uma população que tem baixa população, mais de 30 pessoas por quilômetros quadrados. E para isso nós precisamos ter em algumas localizações o 5G. Então, é mais rápido do que o cabo. E o terceiro ponto que eu gostaria de conectar com o 5G e os exemplos que foram dados aqui, significa que nós precisamos investir constantemente na resiliência cibernética, porque nós somos muito dependentes disso, até então os carros autônomos. E nós já usamos isso na situação de trânsito. E também em muitas outras áreas, também na área da saúde. Então, quanto mais nós adaptamos a tecnologia, mais nós precisamos estar cientes com os riscos cibernéticos. O último exemplo para o governo, que não é necessariamente que somos dependentes do 5G, temos usado o IA no Fundo de Seguro-Desemprego. Eles usam a inteligência artificial para fazer a correspondência das habilidades com as solicitações pelos empregadores do mercado de trabalho, para nós ter um melhor, então, treinamento para aqueles que são desempregados, situação também de tráfico e muitas outras coisas, muitas possibilidades. Perfeito. Obrigada, Andrés. Eu vou continuar com você, porque existe uma curiosidade muito grande no Brasil, e eu sei que você já falou mais cedo para uma audiência lotada lá no outro painel, sobre o governo digital, né? Você já falou de alguns segredos de como vocês levaram o 5G para o governo digital. Mas quais são os segredos de um governo digital bem-sucedido como o da Estônia, né? Eu sei que vocês pensam muito em segurança, são muito cautelosos, pensam muito antes de implementar qualquer serviço. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Thank you very much. Muito obrigada. Não há nenhum segredo aqui. O que nós precisamos para construir uma sociedade digital é o mesmo que você precisa, então, você precisa de liderança, precisa de uma missão e coragem para assumir riscos, e aí as coisas acontecem. O que tenha sido o papel do governo ou do Estado na Estônia tem que ser de pegar essa legislação habilitadora para começar a usar as tecnologias, e é uma jornada mesmo. Nós estamos construindo, então, uma sociedade digital há 25 anos e não estamos prontos ainda. Essa é uma jornada. E a segunda coisa que realmente é importante, tem funcionado muito bem no nosso caso, é a parceria pública-privada. Se o governo está construindo soluções digitais. Nós temos 95% dos serviços em casos de uso com acesso digital, mas a maioria tem sido feito pelo setor privado. Não é o governo que
que constrói tudo sozinho. Isso torna as coisas mais rápidas e você se torna mais ágil. Mas assim, tem uma coisa que não ajudou a fazer a Estônia o que tem, seria o divórcio. Você não pode fazer o divórcio online, você tem que comparecer pessoalmente, mas vai mudar. Eu não estou recomendando para vocês ir lá, mas temos e vamos trazer isso sim. Da nossa perspectiva, eu acho que o foco agora é na experiência do usuário, porque ajuda, então, a fazer isso. 1% não é instrumental para a experiência dos usuários, é alguma coisa que nós precisamos trabalhar e realmente é importante, é essencial. Eu não acho que você pode construir um ecossistema, mas você pode se inspirar. A Febraban Tech, se ela for o Brasil, então, eu vou dizer, então, há muita semelhança entre os dois países. Nós somos ansiosos ou conhecemos muito sobre a tecnologia, e vocês também. Na Estônia, nós temos 30% e vocês 25%, não é diferença. Eu acho que vocês podem, então, ser bem-sucedidos com essa população de mais de 200 milhões, e isso vai ter um impacto muito grande. Não há razão porque vocês não vão ser bem-sucedidos. Obrigada. Vontade de fazer faz uma diferença enorme também. Então, vamos lá. Eu quero passar agora para o Marco. Marco, a gente sabe que o Inova HC lançou um projeto grande de rede privativa 5G, né? Envolvendo diversas instituições, habilitando vários serviços também. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que o OpenCare está evoluindo. Começou, né, com essa ideia de testar o 5G. Aí, quando fomos testar, existia a possibilidade de talvez entender melhor todas as possibilidades que teríamos. E aí foi o projeto de tentar uma rede privativa. E como já estávamos fazendo coisas que eram difíceis, aí falaram, então vamos fazer uma rede privativa em Open RAN, né, para ficar mais difícil ainda a estrutura. E aí foi quando nós montamos o que nós entendemos lá. Assim, projetos como desse tipo, você não se faz sozinho, né? Se faz com os detentores de tecnologia e principalmente quem quer. Nós não queríamos investidores, nós queríamos empresas que quisessem trabalhar conosco para desenvolver a rede. E aí nós montamos um consórcio, a Márcia, o Gal da Deloitte, que organizou com a gente isso. Então foi a NEC, a própria Escola Politécnica, a Itaú e outras empresas. E começamos a estruturar isso. E aí, quando a gente começou a rodar o projeto, a ideia era fazer exames point of care. Então, em locais à distância, onde não tivesse médico, a gente já levava a teleconsulta, mas se você tivesse algum exame, que no caso era o ultrassom, você poderia limitar até 95% da população local sem levar ela para um grande centro, resolver o problema dela em 95% dos casos. Só que o médico não vai até esses lugares porque não tem nem condições, são populações pequenas. E com o 4G a gente não conseguia porque o streaming de imagem não era suficiente e a latência era muito grande. E o exame de ultrassom é um ato médico, então precisava ser um médico. Então a ideia foi criar essa rede, nós testamos nos 400, de 100 para 400 a gente já conseguia a diferença que precisava para o exame, então validamos. Aí validamos o protocolo, né, de como o médico instrui, porque o exame de ultrassom ele não é só num plano, ele é para cima, para baixo também, né? Então a gente instruiu, fizemos alguns testes, os exames funcionaram. O nosso grande problema é que nós não tínhamos device em 5G, então o próprio equipamento de ultrassom não tinha a saída em 5G. Então esse foi o trabalho estrutural e hoje a gente está trabalhando com a rede privada, que a gente tem mais facilidade de mexer, já tentando integrar ela com a rede pública, porque a gente acha que esse mix das duas tecnologias é que vai nos dar essa capacidade de ir mais longe, né? O tempo é curto, mas acho que essa é a ideia, realmente levar o point of care onde não tem médico, né?
e medicina de qualidade. Né? Essa rede privativa, então, ajuda a resolver o problema. A rede privativa nos ajudou porque você tem mais facilidade de testar as possibilidades, que numa rede pública você fica limitada para não atrapalhar o conjunto. Né? Então, nós somos o primeiro hospital que tem uma frequência da Anatel. Você imagina o que foi explicar isso na Anatel, que o hospital queria uma frequência. Então, assim, foi um aprendizado, mas a gente está caminhando agora com o segundo momento dela aqui. É entrar com a rede pública junto. A frequência é uma frequência de teste, né? É aquela 3.8, né? 3.6. Mas foi para teste, né, que vocês pediram? Era de universidade, né, para pesquisa. Tá, perfeito. Glória, sua vez. Agora eu queria que você me contasse como é que o 5G vai facilitar a vida de todos nós que temos seguro. Com certeza. Não, bom, primeiro eu acho que a gente tem que pensar no cliente igual o Andrés comentou, né? Então ele comentou que essa experiência do cliente é super importante, né? Então a gente faz tecnologia não por tecnologia, né? A gente faz tecnologia em benefício dos nossos clientes, né? Então e essa é a nossa filosofia de ter o cliente no centro, né? Então, por exemplo, todas essas tecnologias que a gente tá falando aqui, né? A combinação dela vai acelerar time to market. E por que ela é importante? Para a gente poder lançar novos produtos e seguros, né? Então a gente vai trazer outras oportunidades, novos modelos de negócios, né? No ramo da seguradora, né? E isso pensando em quem? No nosso segurado. O nosso segurado, ele quer tranquilidade e segurança. E é isso que a gente oferece, é o nosso serviço. A gente não oferece tecnologia, a gente oferece essa tranquilidade que o segurado contrata com a gente, que ele quer isso da gente. Né? Então, por exemplo, eu falei do seguro de auto pay-per-use, né? Isso vai requerer muita alta velocidade e baixa latência, né? Igual o Marco comentou, né? Que antes não era possível. Esses carros pay-per-use, a gente tem que saber a localização de limpar. Eles vão mandar muitos dados para a gente processar em cloud, usando inteligência artificial. Então, isso tudo vai trazer uma melhor experiência para o nosso cliente. E quando eu falo experiência cliente também, a gente está falando, por exemplo, um outro exemplo que a gente tem finalizado as nossas transações, né, mais de 90% são finalizados em formato digital. Então, a gente muda um pouquinho o modelo de negócio das nossas agências, né, do Bradesco, que eles são focados em fazerem novos negócios, não o tradicional que eles fazem, mas novos negócios, né? E a gente foi pioneiro em instalação de 5G nas agências. A gente tem mais de 150 agências com 5G instalado. E por que isso é importante para o segurado? Porque a gente quer estar próximo do cliente e a gente faz também o negócio de seguros nas agências. Então, assim, a gente pensa em todo esse ecossistema, como estar mais próximo do nosso cliente. E não só 5G, a gente também está usando satélite de baixa órbita, né? A gente está instalando lá na região amazônica, justamente para a gente estar perto do nosso cliente. Muito bom, obrigada. Bom, Stefanini, a Cyber Defense, que é uma empresa do grupo Stefanini, acabou de fazer uma parceria para ajudar as empresas a confiar cada vez mais em seus dispositivos, né? Diante de aplicação crescente aí de IA, 5G e cloud para ofertas de serviços automatizados. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que vai ser esse nosso futuro inteligente e hiperconectado com a máxima segurança. Aqui a Glória, o Marco e o Andrés falaram do lado bom, né? Sabe que tudo na vida tem bônus e ônus, né? Então, conforme a gente vai se conectando cada vez mais, no fundo, você vai se expondo mais. Essa é a realidade. Não tem almoço grátis, como diriam os nossos amigos americanos, né? Então, na verdade, nós, no caso aqui, a gente tem duas grandes frentes de trabalhar essa questão de proteção, né? Primeiro é via o conceito tradicional de cyber, né? Que a gente já é uma unidade do grupo que já é bastante internacionalizada, 70% do faturamento já vem fora do país. Então isso é uma vantagem, porque muitos dos ataques, muitas vezes eles são de outros países, são ondas que você vai se preparando.
Então a gente tem 4 SOCs pelo mundo, né? Na Romênia, na Índia, aqui no Brasil e no Peru. Então isso obviamente tem toda a oferta completa do ponto de vista de cyber, de proteção, de políticas. Então tem todo um trabalho para ser feito, tanto a nível da própria empresa, interno, clientes, usuário final. Mas também a gente traz o conceito que eu acabei de comentar, também especificamente para o mundo financeiro, e vamos chamar assim, para todos que têm canal digital, então entra telecom, retail, e-commerce e tudo mais, que é a questão de você fazer a proteção na transação, que é essa solução que eu comentei na minha fala anterior, que a gente chama de Online Fraud Detection, que tem um volume enorme, que você trabalha isso praticamente o Data Lake inteiro do Brasil. Agora nós estamos levando para todo o Latam com o mesmo conceito, quer dizer, às vezes um banco ele tem uma proteção dentro do universo dele, a gente consegue ter um universo praticamente brasileiro, 90% desse mercado a gente enxerga, né? Então isso é uma vantagem. Também vai por geolocalização, então o 5G ele vai turbinar essa solução, né? E a gente combina muitas coisas, por exemplo, mesmo a maioria dos bancos ainda, por exemplo, nós estamos propondo o Online Fraud Detection que ele já tem no Pix, por exemplo, né? Que é uma das dores, por exemplo, de fraudes no Pix. A outra, por exemplo, é no onboarding, né? Se você já filtra bem o seu cliente, obviamente o teu nível de proteção é outro que já está entrando no seu ambiente. Então são pequenas, vamos chamar assim, situações que você vai complementando para você fazer, no fundo, uma solução completa de proteção. Porque o nível de exposição que nós temos hoje é muito grande. E o Brasil, por ser um país, isso é uma vantagem, um país muito forte na transformação digital, uma população muito aberta ao digital, o volume que tem o Brasil, né, de pessoas, né? Então, obviamente, é um centro de ataque. Essa semana, no jornal O Valor, deu lá que são 2.000, eu mesmo fiquei assustado, 2.800 tentativas de fraudes por minuto. São 365 milhões de tentativas de fraudes em apenas 3 meses. Isso está no valor dessa semana, se não me engano, de segunda-feira, tá? Então isso exige um investimento das empresas muito grande, quer dizer, é o que eu chamo de mal necessário, porque vocês falaram tudo das vantagens, das oportunidades, que é importante, que é mais fácil vocês justificar business case, mas na parte de infra, você na verdade tem que justificar que você está protegendo o seu ativo e não alavancando o seu ativo, né? Mas eu vejo assim uma boa experiência exatamente por esse cenário mais avançado do Brasil, inclusive a oportunidade de exportar esse serviço, como o Grupo Stefanini está fazendo. Perfeito, super obrigado. Eu vou trocar um pouquinho agora o mote do que a gente está conversando e vou começar com o Andrés de novo, porque a gente deve pensar numa estratégia nacional para alavancar a convergência tecnológica. É uma pergunta para todos vocês, mas eu vou começar com ele. E fomentar a formação de um ecossistema, você falou bastante, né, do ecossistema, que nos permita tirar proveito dessa convergência tecnológica. Eu sei que vocês lá se atrasaram, porque vocês fizeram muitos testes com 5G. Fizeram uma rodada muito grande para saber como implantar o 5G no país. Eu queria que você começasse comentando isso. Eu acho que a implementação do 5G, o que foi fundamental que você tenha essa implementação, a questão da segurança, isso é muito importante, a gente tem que falar sobre tecnologia, especialmente os fornecedores de tecnologia, porque a gente tem que garantir que qualquer pessoa que forneça tecnologia, a gente possa confiar que essa tecnologia, esse fornecedor não estão usando isso para fazer networking ou qualquer outro objetivo. Isso é relevante para qualquer país. E aí eu acho que é uma questão de frequência e você precisa manejar, as empresas de telecom têm que avançar e se estabelecer. E eu acho que
claramente o que é um grande benefício também é garantir que todos os corredores de transporte que tenham 5G, cobertura, sabe? Porque as pessoas precisam, mas se a gente falar também sobre esses carros autônomos para carga também, isso vai acontecer um problema. Então, você precisa ter uma rede bem colocada, bem instalada e bem segura. E se qualquer coisa que mudar na Ucrânia, isso demonstra claramente a importância de você ter um canal de comunicação, uma infraestrutura bem robusta. E para ser conectado às pessoas e garantir que você possa gerenciar as suas tropas da maneira correta, por causa da guerra, sabe? Guerra convencional e a guerra híbrida nesse domínio cibernético, isso faz parte da vida, infelizmente. E isso também é onde as redes também precisam. Algo que eu acho que para os negócios, geralmente, a gente fala bastante. A continuidade dos negócios é o mesmo conceito, sabe? A gente tem que se aplicar também a nível estadual. Qualquer tecnologia que você implementar e você colocar em funcionamento, você tem que garantir que vai operar com meta, vai ter um streaming nas circunstâncias. E se falarmos sobre coisas relacionadas a 5G, também é importante a legislação, a regulação, apoiar essa inovação e não matá-la. Isso eu acho que é uma das partes mais difíceis de alcançar. E vamos ver como é que vai ser o progresso nesse sentido. Mas, olha, o uso das pessoas, a expectativa que elas têm da qualidade de serviços prestados, o que eles esperam, sabe, desse negócio, desse dispositivo, para usar essa tecnologia nova, precisa acontecer rapidamente. Claro, a gente está no meio dessa jornada tecnológica, dessa mudança tecnológica. A gente fala de inteligência artificial, é uma palavra que causou ruído, bastante ruído. Não faz tanto tempo assim, né? As pessoas, de repente, descobriram, olha, na verdade, o ChatGPT faz coisas reais. Tem outro exemplo que eu vi também, em termos de detecção de câncer, a inteligência artificial tem 99%, até mais de acurácia. E o Marcos falou isso. No campo da medicina, o 5G é um elemento fundamental, é um capacitador, e é aí que a gente precisa alavancar em vários níveis, em qualquer país. Perfeito. Já que ele botou você na roda, Marco, vou passar para você. A gente sempre fica muito preocupado com essa parte da tecnologia, né? E principalmente com esse domínio de plataformas, né? Então, acho que o André foi muito feliz, assim, a confiabilidade, e indo mais que o Marcos comentou também. Hoje você está se abrindo tanto, né, que você precisa de garantias para que você prossiga ali no seu caminho, né? Então, essa tecnologia, que caminhos iremos e como regulá-la é fundamental, né? Os dados estão cada vez mais disponíveis, né? A boa-fé vai até certo ponto, né? Isso é difícil de controlar. No nosso caso, na saúde, por exemplo, você tem muitas informações disponíveis hoje em dia, né? Até tantas informações você sequer as usa. Então, essa parte de como você usa a tecnologia, as redes, né? Todas essas plataformas para integrar essa nova oferta de serviços e principalmente de manejo de informação, é uma coisa que precisa ser muito bem estruturada, né? Muito bem estruturada. Então, assim, nós não somos os melhores para dizer qual é o caminho, né? O nosso negócio é mais avaliar se o caminho adequado está trazendo o benefício que esperamos sem o prejuízo que pode ocorrer, né? E é o que o Marco falou, assim, nós somos um hospital e nós temos na casa de milhares de ataques por dia. Hospital público é só pedir, nem precisava fazer ataque, era só pedir, né? Então, você imagina se eu começo a colocar serviços que eu realmente preciso de
de qualidade, de segurança, outra coisa numa rede que eu não tenho segurança, e quanto mais exposto. Então, toda essa tecnologia, como ela vai convergir, assim, eu, por ser de inovação, não gosto muito de regulações prévias, mas me dá um certo receio de deixar isso tão solto, de você não ter controles, né? O setor bancário é muito bom disso, né? De fazer esses controles, de se organizar. Acho que isso precisa ser talvez levado para outras indústrias, assim. Na saúde, por exemplo, nós temos muitas regras que não são seguidas, talvez precisássemos pensar melhor nisso, porque os dados estão aí, o machine learning está disponível, as informações estão cada vez mais presentes. Outro dia eu vi um sistema, mas a gente anonimiza, né, a informação e disponibiliza. E um garoto que a gente estava fazendo um projeto, se não me engano, do MIT, com uma tomografia de cabeça, rapidamente ele conseguiu reconstruir o rosto da pessoa. Ele não precisava de informação de CEP, de nada disso. Então, a gente vai precisar pensar bem, né? Mas também não ser tão limitante que a gente não possa usar, né? Eu acho que esse trade-off é que nós vamos precisar escolher, e ações de segurança, como o Marcos falou, e outras é que vai nos manter, talvez, numa situação adequada, né? A minha indústria talvez não seja melhor para fazer isso, mas acho que esse é um caminho importante para pensar, né? A sua indústria também é muito regulada, né? E harmonizar regulações faz uma diferença enorme. Eu queria passar para a Glória, porque também tem uma indústria muito regulada que você está operando. Tem, seguros tem uma indústria muito regulada, né? Principalmente no setor da saúde, né? Que a gente comentou. E daí, voltando um pouquinho, né, dessa parte de inovação, né? Eu acho que aqui a gente comentou de várias tecnologias, né? Todo mundo comentou o quão importante é desenvolver alguma coisa que traga valor, né? Então, quando a gente fala, a gente precisa ter essas políticas de incentivo e fomento à inovação. Isso é extremamente importante, porque tudo isso aqui é muito incipiente, né? O Andrés comentou que o ChatGPT está começando agora, né? Inteligência artificial foi quanto tempo, né? 3, 4, não, tem 15 anos, né? Desde a década de 40, mas, né, que realmente começou a ser possível, comerciável, né? Foi muito pouco tempo. Então a gente tem, como é que a gente faz, né, essa parte de inovação? A gente faz parcerias com universidades públicas, com universidades privadas, né? E o que a gente faz? A gente traz, né, esse berço de ideações, de criações, né, para resolver os nossos problemas aqui dentro. Então é uma combinação que dá certo, a gente tem use cases, né, que deram certo. A gente também tem as parcerias, né, que o Marco até comentou, né? Não dá para fazer sozinho, tem que ser um ecossistema. Então a gente tem as parcerias com as empresas de tecnologia para acelerar esses projetos de negócios. Então é super importante a gente ter esse ecossistema que trabalhem junto, né, para potencializar tudo que a gente precisa fazer, né? Então a gente tem também, né, eu já comentei do InovaPra, que faz, né, prospecções, né, alianças com startups, justamente também para trazer esse ecossistema, né? Então a gente precisa fomentar as engenharias, a gente precisa fomentar matemática, física, química, né? Tudo isso precisa estar nesse movimento de inovação, né? Que tá uma delícia, né? Quanta coisa nova, quanta coisa, né, que a gente tem visto, né? E é legal estar vivendo essa transformação toda. Quando a gente fala em uma estratégia nacional, a gente está falando para olhar desde lá de baixo, desde a educação básica, né, e levando para todos os segmentos, porque a gente precisa cada vez mais de gente também, e gente bem formada. Stefanini, contigo. Tá bom, vamos pegar carona no que vocês comentaram para dar uma sequência. Primeiro, é interessante esse equilíbrio, né, entre você regular, né, não deixar laissez-faire, né? Realmente tem temas bastante impactantes, como o IA, por exemplo, que realmente ele é preocupante, mas normalmente a Europa, ela sempre tem a tradição de ser, vamos dizer assim, a região que puxa a regulação, até pelo perfil do europeu, mais conservador e tudo mais. E ela acaba ficando um contraponto ao, por exemplo, o modelo chinês, que não tem nada. Então a gente precisa tomar cuidado em achar esse balanço, né? Tá? Então, quando nós agora, a sociedade, começar essas discussões,
a minha sugestão, obviamente, como o Marco disse, não é também o meu melhor aqui, não é o meu melhor de contribuir, mas uma coisa eu tenho certeza, né? A gente deixar ideologias à parte, né? A gente tem tido problemas enormes de debates quando você coloca ideologia, seja aí, não é só no Brasil, e você empobrece demais o debate, né? Você perde o racional. E agora precisa de um equilíbrio muito grande para essa discussão que é muito séria. Então esse acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é um pouco que vocês falaram de setores regulados e não regulados. Porque o setor regulado, e eu não estou criticando a regulação, vou fazer um disclaimer aqui antes de começar, mas com certeza o timing da inovação é muito menor. Então se a gente avaliar, e aqui tem 3 setores que são regulados, por exemplo, bancos, né, que são altamente regulados, seguros e saúde, né, são 3 exatamente, e que onde a evolução digital, a gente tem um perfil um pouco de bancos, mas não tem o mesmo impacto em varejo. Não existe um gigante como a Amazon no banco, não existe ainda. Então, de certa forma, quando você regula, você acaba inibindo. Como é que você acha esse equilíbrio? Então a gente sempre fala isso. Então, quais são os setores que mais avançaram na transformação digital? Mídia, né? Varejo, retail, tecnologia, porque são setores desregulados, né? Então, como você achar esse equilíbrio? Então, esse acho que é um ponto. O outro ponto que eu queria colocar, e vocês também citaram, a Glória citou, é a questão do ecossistema. Então, o Grupo Stefanini, a gente criou um ecossistema já há mais de 12 anos, são várias frentes, e a gente acredita muito nas soluções integradas e interligadas. Então, muito das oportunidades, inclusive de proteção, é quanto mais você se integrar. Eu dei exemplo aqui na minha sessão anterior sobre a questão de antifraude, security e tudo mais, tá? Então, acho que esse é um ponto importante. Outro que a gente comentou aqui é a necessidade no Brasil de realmente a formação de mais de pessoas exatas. É uma luta que eu faço parte do seu Fórum Brasil e Estados Unidos, e isso é uma luta do Ocidente, não é só do Brasil, mas que me surpreendeu é que o Brasil está muito pior, inclusive que os nossos pares latino-americanos. Só para vocês terem uma ideia, hoje, mais ou menos de 100%, imagine, de estudantes universitários, os países da América Latina e cidades, tem esse estudo, varia entre 30% a 40% que estaria na área de STEAM ou exatas. O Brasil é 17%, é metade da média. Então, esse é um problema muito grave do Brasil. E não estou falando contra as demais profissões, não é isso, né? Humanas e tudo é importante, mas tudo que é desequilíbrio é ruim. E nesse caso o Brasil tem um sério desequilíbrio. E por último, eu queria, vocês também citaram, que também muito dessa questão, obviamente de segurança e tudo mais, vem da credibilidade. Eu acho que esse é um item muito importante dentro do cenário, quer dizer, e é tão difícil criar credibilidade, né? É fácil destruir, mas é muito difícil construir. Então, eu acho que isso as empresas, o nosso, dá cada vez mais valor nisso, porque isso vai valer ouro. Porque muitas vezes você depositar o dado numa empresa ou na outra, usar um sistema ou outro, também vai uma questão, já sempre foi, eu acho, mas agora muito mais de credibilidade, que obviamente significa confiança, né? Então, fiz um ramp-up aqui. Eu vou sair um pouco do script aqui e vou perguntar para o Andrés. Credibilidade para governo é tudo, né? Na hora de um governo digital, mais ainda. Trust, transparency, credibility. A confiança, credibilidade, então são pilares de uma sociedade digital e uma outra qualquer sociedade. E a mesma coisa em relação à regulação. O que é importante é ter o foco correto. Eu sou mais propenso na forma de regular, não a tecnologia, mas os resultados. São os resultados que nós somos satisfeitos com eles ou não toleramos.
Então, cada setor, então, os setores tecnológicos nos levam a isso. O regulamento está sempre por trás de tudo, mas precisa ser a confiança. E por isso que também é muito importante deixar mais espaço para experimento. Nós damos um controle geral, mas deixamos o mercado encontrar maneiras de fazer. E se você faz de uma maneira transparente e algo ainda está errado, mas quando é regulado e a regulamentação é adotada, aí nós avançamos. Eu acho que conceitualmente isso é muito importante. Eu também faço referência na saúde, seguro e o setor bancário. O que eu descobri muitas vezes no começo de uma comunidade, que eles vêm e dizem, por favor, regulem. Para mim era muito estranho, porque a maior parte do tempo que eu estava do lado dos reguladores. Há empresas agora que diz precisamos de um guia, uma orientação para avançar a tecnologia e dar essa estrutura é muito importante, porque vamos enfrentar a situação. A inteligência artificial está aqui para ficar. Realmente compete a nós para fazer uso do bom lado dela e limitar, então, as consequências negativas. E na humanidade nós precisamos nos concentrar na parte de inteligência. Se desenvolvermos a nossa inteligência, se nós então não desenvolvermos a inteligência, nós vamos ter problemas. Vamos investir na inteligência artificial e fazer o regulamento, a regulamentação que vai fazer isso. Então, e fazer a tecnologia ser usada. Muito obrigada. A gente sempre fala aqui que hoje todo mundo quer ser regulado para ter segurança jurídica, né? Então, assim, regula, mas não regula muito, mas dá um norte para a gente, que a gente precisa dele, né? Bom, a gente está chegando no final do nosso painel e eu queria uma última palavra de vocês como consideração final. Vou começar lá pelo Stefanini. 5G, IoT e IA representa uma tempestade perfeita? Tem muito valor para ser tirado daí? Eu não comento tempestade perfeita, mas tem muito valor. Como eu disse já no início, é a oportunidade de a gente acelerar várias soluções que já estavam sendo implantadas, em produção, executadas, ou algumas que viabilizam, ou como o caso da telemedicina, né? Viabilizam certas soluções importantes para a sociedade, né? Acho que isso é um ponto. Agora, para mim, IA sim é uma tempestade. Essa assim, são poucas grandes disrupções do ponto de vista da tecnologia, e IA para mim representa uma delas, né? Então, de novo, como o Andrés comentou, tem o lado muito positivo, acho que é uma oportunidade de nós qualificarmos melhor o nosso trabalho, de aumentar de maneira muito significativa a nossa produtividade, mas você tem ameaças bastante significativas do outro lado que a gente tem que saber administrar e minimizá-las, né? Então, IA para mim é uma tempestade muito forte que a gente tem que se preparar e se adaptar. Tem coisas que a gente não decide se a gente participa ou não. A gente decide só como participa. Então, esse é um caso. Perfeito. Todo mundo diz que 5G vai ser o grande habilitador da IA, né? Eu queria passar para o Marco. Só ficando na tempestade, eu acho que talvez o grande negócio dessa tempestade é que ela não é perfeita. Tá certo. Mas é uma tempestade, você não tem a menor dúvida, e eu também não tenho. Eu vou com o Marco, assim, o IA generativo realmente é impressionante o que ele evoluiu assim, não é tão pouco tempo, como a Glória comentou, né? Talvez nós estamos entrando na exponencialização para valer, mas ele é impactante. É impactante, né?
E eu acho que todas essas tecnologias e essa possibilidade de você, elas são cross-industry, né? Então nós estamos aqui, vocês não imaginam a felicidade que eu tive quando eu fui convidado para vir aqui na Febraban. Porque muitas coisas que a área de financeira passou, a área de bancos, vocês passaram, são coisas que nós estamos vendo agora na saúde. E muito do que aconteceu na área financeira pode ser usado. Então tudo que aconteceu com as fintechs, a Câmara Interbancária de Pagamentos, que eu já estava comentando. Então eu acho que essas tecnologias vão nos dar essa possibilidade de você estar cada vez mais integrado. Eu não tenho mais como fazer inovação ficando na saúde. Eu tenho que vir aqui para ver o que está acontecendo em outras indústrias para conectar. Então, assim, a gente está segmentado por indústria, mas a tecnologia está cross. Então, o IoT, com esse monte de informação, a gente sabe que hoje você vai ser monitorado o tempo todo, todo momento. Então, eu vou poder zelar de você sem sequer você saber. E o Machine Learning vai te dar os caminhos que você precisar. Entendeu? Só precisamos nos preparar, porque estar dentro não vai ser questão de opção. Estou com o Marco. É questão de só saber se você vai estar ou não, ou se você vai estar no jogo ou não. Acho que essa que é a brincadeira. E acho que é a minha última vez que eu falo, né? É. Eu só queria deixar aqui o convite, né? Para que a gente consiga talvez integrar mais essas indústrias da saúde e financeira, bancária, porque eu acho que nós temos muitas coisas em comuns que a gente ainda não está vendo, toda essa parte de identificação de pessoas, a parte de segurança, a parte de transações, que eu acho que teríamos grandes chances de fazer coisas geniais juntos, principalmente com essas novas tecnologias que elas talvez nos convergirão, né, para um caminho adequado. Perfeito. Obrigado. Bem. Obrigado. Glória, a gente falou muito lá atrás que o 5G não é só para dispositivo móvel. Não, então. E ela, eu não diria tempestade perfeita, mas é uma explosão de oportunidades. Né, eu acho que tem muito, né, a gente falou de muitas oportunidades aqui, né, os desafios também, né, da parte de segurança, né, que a gente precisa ter, né, essa proteção de dados, né, com a LGPD. Então eu acho que tem esses desafios, né? Tem o desafio também dessa parte de credibilidade, porque a gente usar um carro autônomo, a gente tem que ter muita credibilidade, tem que ter muita tecnologia, né? Com 5G, né? Com maior abrangência, né? Nas cidades, né? E uma coisa também que é super importante são as pessoas, né? Porque são as pessoas que estão cuidando pessoas do outro lado. A tecnologia está aqui no meio, né? Então no caso da seguradora, a gente está levando segurança e tranquilidade, certo? Então é importante saber que lá na outra ponta tem as pessoas, né? Então eu acho que sempre tem que estar pensando nessa ponta final, né? Porque a gente pode pensar, seguro para quê, né? É justamente nessas horas incertas, né? Pode ser um carro que deu pane no meio da estrada, né? Pode ser uma pessoa que queira internar no hospital. Então a gente tem que pensar nessas jornadas, né? Usar tecnologia para conseguir levar esse conforto para essa pessoa, tá? Então a gente sempre tem que, né? A gente sempre pensa nesse foco no cliente, né? Pensando na segurança, entregando também com transparência, que é muito importante. Transparência, ética e segurança. Perfeito, obrigada. Andrés, suas considerações finais. E como é que você está vendo isso? Se é uma tempestade perfeita ou não? Eu acho que é uma oportunidade perfeita. E vamos colocar a tecnologia para servir as pessoas. Isso tem sempre sido parte da jornada. E houve muitos episódios no futuro não distante. Alguém mencionou o smartphone. Quem imaginava se em 10 ou 15 anos atrás que o mundo estaria no seu bolso? A mudança da mídia social criou uma grande mudança na sociedade. Sim, estamos vendo algo semelhantes em termos de magnitude. Vamos abraçar isso com uma mente aberta. Colocar as pessoas no centro e deixar a tecnologia trabalhar para as pessoas. E vamos estar bem. Eu espero que daqui 5 anos nós vamos olhar para trás
em algumas das conversas que tivemos aqui e que elas vão fazer sentido na prática. E eu tenho certeza que será. Mas será uma jornada muito interessante para o futuro e vamos enfrentá-la com a mente aberta. Perfeito. Acho que esse foi o painel mais disruptivo que a gente teve aqui. Todo mundo já testando, tentando, fazendo, né? Em nome da Febraban, eu agradeço demais a participação de vocês. Chamaremos mais vezes, porque a gente quer saber para onde tudo isso vai nos levar, e a integração é o mais importante. Está aqui a Estônia para provar que sem integração entre público e privado a gente não vai chegar onde a gente precisa chegar. Então eu agradeço também ao público que nos acompanhou aqui e de forma virtual, e convido vocês para ficarem para assistir o keynote que vem na sequência, que eu acho que vai ser muito bacana. Muito obrigada a todos. Obrigada.